Quando você vai prestar um concurso ou fazer uma prova, e lá no meio da prova aparecem alguns termos na prova de português como língua, comunicação, função expressiva, metalinguagem, conativa, você fica cheio de dúvidas e fica com medo de responder errado a questão? É para você que essa aula foi pensada, tudo bem? Hoje, nós vamos nessa aula de língua portuguesa abordar o tema funções de linguagem, algo muito comum de ser cobrado nos concursos e vestibulares. Eu sou o professor Denilson, e se você gostar desse vídeo até o final, curte aí, comenta, compartilhe e inscreva-se no canal para ajudar a gente a fazer novos materiais e assim podermos mandar muito bem nos concursos, tá ok? Bom, vamos começar abordando o conceito de comunicação. Comunicação é troca, entendimento e compreensão. Percebam que para ter comunicação, preciso de dois ou mais elementos, fazendo trocas, entendendo-se mutuamente e compreendendo aquilo que está sendo compartilhado. É o processo de que o ser humano se dispõe para transmitir ideias, sentimentos, experiências, informações, etc. Para que a comunicação ocorra, são necessários alguns elementos. Vamos a eles. O primeiro deles a gente vai chamar de emissor, que é aquele elemento que formula a mensagem que vai ser transmitida para alguém. E esse alguém que recebe a mensagem, que é o receptor do processo de comunicação, nós vamos chamar de receptor. Então, emissor, aquele que transmite, receptor, aquele que recebe e entende aquilo que está sendo transmitido. Bom, para que o emissor e o receptor possam se comunicar, é necessário que haja um contato entre eles, um meio físico que nós vamos chamar de canal. Além disso, o emissor ele formula a mensagem, ele resgata as informações e aquilo que quer ser transmitido para o receptor. Esse conjunto de coisas que vai ser compartilhado com o receptor a gente vai chamar de mensagem. E para que o emissor e o receptor possam trocar informações, eles devem falar a mesma língua, ou seja, eles devem usar o mesmo código. Pode ser uma língua natural, como o português, o japonês, o inglês, ou pode ser até um código mesmo, como o código Q e outros códigos conhecidos por várias profissões. Então, retomando aqui os elementos da comunicação, nós temos o emissor, que é aquele que formula a mensagem mediante a palavra oral ou escrita, o receptor, que é aquele que interpreta a mensagem transmitida pelo emissor, o canal, que é o meio físico pelo qual trafega a mensagem, que é tudo aquilo que o emissor leva, transmite e entrega ao receptor, o código, que pode ser uma língua, pode ser um código verbal, um código não verbal, mas é aquilo que permite que tanto o emissor quanto o receptor possam se compreender mutuamente. E por último, não está naquele nosso esquema, mas também tem o ruído, que é tudo que prejudica a transmissão de uma mensagem. Note que o ruído ele é um elemento indesejável ao processo de comunicação. E ruído não é só barulho, tá, pessoal? Se o emissor usa um código que o receptor não entende, isso é ruído. Se o canal sofre algum tipo de interrupção, isso também é um ruído. Se a mensagem está muito obscura, muito mal formulada e o receptor não consegue compreender aquilo que está sendo transmitido, isso também é um tipo de ruído, tá ok? Então, o ruído é um elemento indesejável à comunicação. Vamos agora ao conceito de discurso ou fala. Discurso ou fala são sinônimos aqui neste contexto. É a utilização da língua pelo falante ao seu próprio modo, segundo as suas possibilidades. Então é a escolha que cada falante faz dos elementos da sua língua para expressar do seu próprio jeito o seu pensamento. A língua, pessoal, é um instrumento que pertence a uma sociedade, ela pertence a um grupo de pessoas. Por exemplo, a língua portuguesa pertence à comunidade de países de língua portuguesa. A língua inglesa, a Commonwealth, e assim por diante. Então, olha lá, todas essas línguas aí não pertencem a uma pessoa em específico. Porém, dentro de cada uma dessas comunidades, cada um vai usar o idioma do jeito que achar melhor.
Então, o discurso é o uso individual da língua. Por exemplo, Fernando pode dizer o seguinte: sou otimista. Já Cláudia pode dizer: não sou pessimista não. Ela escolheu palavras diferentes para transmitir praticamente a mesma ideia do Fernando. Já a Sandra pode dizer: pessimista eu? Jamais. E por último, o Adriano pode dizer: pessimista eu, hein? Otimismo. Notem que cada um desses elementos usou o português, porém cada um deles, dentro da língua portuguesa, fez escolhas individuais. E são essas escolhas individuais que a gente chama de discurso. Então, o que é a linguagem? A linguagem é a faculdade, é a capacidade que o ser humano possui para poder expressar os seus pensamentos. A linguagem envolve sons, sinais, sinais gráficos, sinais gestuais, que são empregados para transmitir ideias, sensações, experiências e outras coisas. Quando uma pessoa fala, ela usa a linguagem falada. Quando uma pessoa escreve, ela usa a linguagem escrita. Já quando ela faz gestos ou gesticula, ela usa a linguagem mímica ou gestual. E aí, para que serve então essa faculdade da linguagem? A função principal da linguagem é a comunicação, ou seja, a troca, o entendimento e a compreensão. Então, o que vem ser a língua, pessoal? A língua é uma consequência da evolução da linguagem. O ser humano, quando desenvolveu a capacidade de transmitir suas ideias, seus pensamentos, seus sentimentos, suas experiências, por meio de sons, por meio de sinais, ele teve que sistematizar tudo isso para que uma comunidade pudesse ter um meio aí mais ou menos estável de comunicação. Isso deu origem às línguas. Então, a língua é uma sistematização de elementos vocais representativos. Em resumo, a língua é a linguagem articulada. E aí vamos para as funções da linguagem, que é o tema da nossa aula de hoje. Mas o que vem a ser função? Em matemática, função é uma coisa, numa empresa, função é outra coisa, mas aqui na gramática, função da linguagem tem até a ver com esses termos de outras disciplinas. Olha lá, função é uma atribuição, é um uso especial de algo. Todos os objetos que existem no mundo e todos os seres úteis possuem uma função definida. Por exemplo, a função de uma casa é abrigar. A função de um professor é instruir. E já dissemos que a função principal da linguagem é a comunicação. Porém, precisamos pensar um pouquinho aqui agora. Primeiro, qual é a função da linguagem? Bem, já dissemos que é a comunicação. Porém, será que quando a gente se comunica sempre da mesma forma? Em todos os contextos, com todas as pessoas? Ou em casa a gente se comunica de um jeito, no trabalho a gente se comunica de outro, na escola a gente se comunica diferentemente e com os amigos a gente usa outro tipo também de comunicação? A linguagem de quem fala ou escreve alguma coisa tem sempre os mesmos objetivos? Todos os textos que a gente escreve, ou tudo aquilo que a gente diz, tem os mesmos objetivos? Ou a linguagem pode ter objetivos diferentes dependendo da situação? Bom, é justamente desse tipo de reflexão que surgem as funções da linguagem. A linguagem e suas funções. Lembrando que são 6 os elementos que fazem parte do processo de comunicação. O assunto ou referente, que é aquilo do que o emissor vai falar para o receptor. O emissor, que é quem gera a mensagem. O receptor, que é quem recebe e entende a mensagem. O canal ou contato, que é o meio físico para a comunicação entre o emissor e o receptor. O código, que é a maneira como o emissor e o receptor se entendem mutuamente. E a mensagem, que vai ser justamente o texto falado ou escrito ou gestual que o emissor vai transmitir para o receptor. A cada um desses elementos que eu acabei de citar, o linguista Jacobson fez corresponder uma função linguística. E aí nós temos uma tabelinha de funções de linguagem. A função referencial da linguagem ela é centrada no assunto ou no referente.
Já a linguagem emotiva, ela é centrada no emissor. A linguagem apelativa, por sua vez, centrada no receptor. A linguagem fática, ela é centrada no canal ou no contato entre o emissor e o receptor. A função metalinguística, ela é preocupada, ela é centrada no código. E por último, a função poética, ela é centrada na mensagem, na forma como se constrói uma mensagem. Bom, eu sei que falando assim ficou muito resumido, ficou muito imediato, mas nós vamos a partir de agora tratar de cada uma dessas funções, vamos dar exemplos e fazer exercícios para aumentar o nosso grau de entendimento sobre o assunto, tá ok? Vamos lá então. Função referencial, informativa ou cognitiva. Função referencial é a comunicação pura e simples. Ela está centrada no assunto ou no referente da conversa entre o emissor e o receptor. E a maior preocupação desse tipo de função é a mensagem. O emissor ele vai se limitar apenas a informar algo ao receptor. Por isso que ela é chamada também de função informativa da linguagem. Ela também pode ser chamada de função cognitiva da linguagem, porque por meio da função referencial, o emissor procura transmitir algum conhecimento, algum elemento novo ou desconhecido do emissor. Vamos aos exemplos. O Brasil é um país devedor. Quando o emissor transmite esse tipo de informação para o receptor, ele está pura e simplesmente passando uma informação. Aqui nós não vemos nenhum tipo de sentimentalismo, de crítica, de julgamento. Temos apenas a comunicação pura e simples, e ela está centrada num referente, o fato do Brasil ser um país devedor. É importante, muitas bancas de concurso exploram que a função referencial da linguagem geralmente ocorre em terceira pessoa. Então, o Brasil, ele, é um país devedor. Outro exemplo, o Sol é o centro do nosso sistema planetário. Note que aqui o emissor apenas se preocupou em transmitir uma informação para o receptor. Logo, função referencial, informativa ou cognitiva da linguagem. Vamos explorar uma questão de concurso, pessoal. O predomínio da função referencial da linguagem se observa, entre outros aspectos, pelo uso de a. Estilo formal. b. ênfase no assunto tratado. c. Emprego recorrente de ironias. d. Interlocução explícita com o leitor. E e. Adoção de metáforas nas explicações. 5 segundinhos para você pausar o vídeo, dar uma pensada para a gente poder discutir essa questão. Vamos lá, pessoal. Aqui, quem fez essa pergunta está preocupada com o que predomina na função referencial da linguagem. E aí vamos pensar na alternativa A, estilo formal. Quando a gente fala de formalidade ou informalidade, isso não tem muito a ver com a função da linguagem, tem mais a ver com a situação da linguagem. Então, existem situações que pedem maior formalidade, maior cuidado com a escolha das palavras, com as construções das frases, com o tipo de palavras que podemos falar ou não, mas há momentos que nós podemos ser informais, podemos usar gírias, podemos usar expressões regionais, expressões de proximidade com as pessoas, ou seja, quando a gente fala de formalidade e informalidade, não estamos no campo das funções da linguagem, estamos no campo das situações de comunicação. Por enquanto, vamos deixar a A de lado. Se você não entendeu, pense o seguinte. O seu professor, quando está te dando uma aula, ele pode usar uma linguagem muito formal, ou seja, ele pode ser muito sério, muito atento às construções de frase que ele vai colocar ali no meio do discurso dele, mas ele também pode quebrar o clima, fazer uma brincadeira, mas a principal função da aula dele é transmitir um conhecimento, é dividir uma experiência, é
passar uma informação para os alunos que são os receptores. Então, a formalidade ou informalidade, nesse caso, não tiram, da aula a sua função referencial de linguagem. Então, não é a A. Letra B. ênfase no assunto tratado. Opa! A gente viu que a função referencial é a comunicação pura e simples. Ela está só preocupada em uma transmissão por parte do emissor para o receptor de uma informação, de uma ideia, etc. Ou seja, está apenas centrado no referencial da conversa, que é o assunto que está sendo tratado. Logo, a letra B faz muito sentido para essa resposta. Vamos ver a letra C. Emprego recorrente de ironias. Se você quer passar uma informação de maneira clara para alguém, você vai evitar usar ironias. Por quê? Porque a ironia pode retardar a compreensão, pode levar a desentendimentos no meio da conversa, porque às vezes a referência do emissor de uma piada ou de uma ironia não é a mesma referência do receptor. Então, o uso de ironias não tem a ver com a função referencial da linguagem. Letra D. Interlocução explícita com o leitor. Veja bem, quando eu falo de interlocução explícita com o leitor, é como se o texto estivesse conversando com o leitor, levando o leitor a fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, pensar sobre algo. E os textos informativos, geralmente, não têm essa pegada de ficar envolvendo o leitor com perguntas. Você está vendo? Veja bem, você já parou para pensar nisso? Não. Quando os textos predominantemente são perpassados pela função referencial da linguagem, esse texto se preocupa apenas com a informação e pronto, é a comunicação pura e simples. E também tem outro aspecto aqui nessa alternativa, Quando falamos interlocução explícita com o leitor, entendemos que essa função só ocorre em textos escritos, e não, ela pode acontecer também em textos orais. Então não é a letra D. E por último, letra E, a adoção de metáforas nas explicações. Pessoal, a letra E é a mesma coisa da letra C. Se você usa ironias, metáforas, figuras de linguagem figurada, piadas, você não está tão preocupado em passar a informação de maneira clara, pura e simples. Então, a adoção de metáforas pode complicar as explicações. Tudo bem? Aqui faz muito sentido responder que o predomínio da função referencial da linguagem se observa pelo uso do quê? Da ênfase no assunto tratado, ou seja, a alternativa B. Seguindo para a nossa próxima função de linguagem, temos a função emotiva, também chamada de função expressiva. Guardem esses nomes. A função emotiva é centrada no emissor da mensagem. Quem é o emissor? Aquele que transmite a mensagem. Ela veicula os sentimentos do emissor, as emoções do emissor e até os julgamentos do emissor. Neste caso, nós vamos ter um texto crítico, subjetivo, em que podemos perceber o posicionamento e a maneira como o emissor se sente diante de determinado assunto. Vamos aos exemplos. Meu Deus, o Brasil nunca mais vai pagar essa dívida. Primeiro que ele começa com essa expressão, meu Deus, que é uma expressão de assombro, de sofrimento, de susto, enfim, já tem aí uma carga de emoção, emotividade. O Brasil nunca mais vai pagar essa dívida. Perceba que essa frase termina com um ponto de exclamação, ou seja, ele não está apenas afirmando, ele está exclamando de uma maneira sofrida, de uma maneira crítica, de uma maneira que a gente percebe que ele se envolveu emocionalmente com aquilo que ele acabou de dizer para o receptor. Logo, temos a função emotiva ou expressiva da linguagem. Letra B. Dói muito constatar a quantidade absurda de impostos que é cobrada neste país. Pessoal, presta atenção aqui no dói muito e no quantidade absurda. São palavras que demonstram um posicionamento do eu, do emissor, diante daquilo que ele está falando. Então, dói muito, dá uma ideia de sofrimento, dá uma ideia de exasperação, de desespero, de desesperança, E quantidade absurda é uma opinião, é um posicionamento desse sujeito diante daquilo que ele está afirmando. Então temos aqui função emotiva ou expressiva da linguagem. Mais um exercício. Considere esse poema. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim,
de nós, de tudo, não reste mais que o charme. A função de linguagem predominante é qual? Expressiva? Metalinguística? Conativa? Informativa ou apelativa? Veja bem, temos muitas recorrências aí do eu nesse texto. Apagar-me a mim, diluir-me a mim, desmanchar-me a mim, até que depois de mim, novamente o eu aí, de nós, aí temos o eu no plural, né? Eu e mais alguém. De tudo não reste mais que o charme. E aí, qual é a função de linguagem predominante? Bom, será que é expressiva? Puxa, professor, eu sei que a função de linguagem centrada no emissor é emotiva, mas a emotiva também pode receber outro nome, expressiva. Então ficamos com a alternativa A. Mais um exercício. Considere o seguinte texto. Stephen Hawking, a mente que superou tudo. Em reverência ao gênio que revolucionou o estudo da cosmologia, o mundo prestou tributo a Stephen Hawking no dia seguinte à sua morte. O cientista britânico, símbolo da superação, teve papel decisivo na divulgação científica e virou um ícone pop. Esse texto foi retirado do Globo, de 15/3/2018. Vamos agora ao enunciado da questão. Reportagem é um gênero textual de caráter informativo. A pauta traz o olhar do repórter sobre algo que seja de interesse do leitor. Sobre a função de linguagem predominante do texto, é correto afirmar que é emotiva, pois o repórter imprime sua visão sobre um assunto. É metalinguística, pois o repórter explica ao leitor algum assunto, utilizando para isso a língua portuguesa. É referencial, pois a linguagem está focalizada num determinado assunto. É apelativa, pois leva o leitor a formar uma opinião sobre algo. Gente, 5 segundinhos para pausar o vídeo, pensar um pouco e vamos depois para discutir essa consideração. Vamos lá então. Bom, o enunciado começa com uma informação importantíssima. Reportagem é um gênero textual de caráter informativo. E nós temos isso aqui nesse texto, né? Temos uma informação sendo passada de maneira clara e objetiva ao leitor do jornal O Globo. Bem, a pauta traz o olhar do repórter sobre algo que seja de interesse do leitor. É claro, pessoal, quem escreve também imprime ali no texto um pouco do seu estilo, um pouco das suas impressões, as palavras que quem escreve acaba escolhendo para fazer o texto diz muito sobre o ponto de vista dele sobre o assunto. Mas veja bem, qual foi a principal preocupação de quem escreveu esse texto? Se posicionar diante de um assunto ou transmitir uma informação? Podemos afirmar que, até por conta da primeira afirmação ali do enunciado, que a principal preocupação do repórter aí foi transmitir uma informação. Então, a linguagem predominante nesse excerto é a referencial, pois a linguagem está focalizada num determinado assunto. Resposta C. Tem marca de função emotiva? Tem. Quando ele escolhe, por exemplo, chamá-lo de símbolo da superação, isso é uma marca de função emotiva. Ou virou um ícone pop, né? Por ele escolher essa palavra ícone, né, símbolo máximo, né, de algo, também tem uma pequena carga emotiva aí. Mas a principal preocupação foi transmitir a informação e não colocar aí pontos de vista críticos e subjetivos no texto. Por isso que a função predominante aqui é a referencial e não a emotiva. Função apelativa ou conativa. Esta aqui já é centrada no receptor da mensagem. Ela visa a uma atitude ou tomada de posição por parte do receptor. Então, quando o emissor transmite uma mensagem para o receptor, esperando que ele tome uma atitude diferente, que ele mude de posição, que ele pense em relação a algo, que ele emita uma opinião diferente, temos aí a função apelativa. Também chamada de conativa,
porque essa palavra conativa vem de coação. O emissor, ele é persuasivo, ele é sedutor, ele coage o emissor a fazer uma coisa diferente, ou a pensar de modo diferente. Vamos aos exemplos. Você acha que o Brasil vai conseguir pagar essa dívida? Com essa pergunta, o emissor espera que o receptor reflita sobre um assunto. Isso provavelmente vai levar a uma discussão ou vai levar a uma série de argumentos que vise, por parte do receptor, tomar alguma posição em relação a esse assunto. Então aqui temos a função apelativa, também chamada de conativa, da linguagem. Não perca esta promoção. Quem nunca caiu nessa, hein, pessoal? Eu já caí várias vezes. Estou ficando mais esperto com o passar do tempo, mas ainda sou vítima desse não perca esta promoção, hein? Isso aqui é claramente função apelativa. O que o emissor quer que o receptor faça? Que ele compre algo. Que ele gaste dinheiro, esse dinheiro suado, que a gente concurseiro sabe que faz falta às vezes, ou que aperta em alguns momentos, mas tem sempre aí mensagens, né, da mídia, das propagandas, querendo que a gente compre algo ou preste atenção em algo diferente, função apelativa ou conativa da linguagem. E aí considere essa imagem. Pessoal, atenção, isso aqui é muito comum em concurso, né? Uma propaganda, um comercial, enfim. Tem ali a figura e aí tem o verbo, né? Dando uma ordem, ou um pedido, ou um conselho, né? Poupe, conserve seu planeta, ainda dá tempo. Então, olha lá. É correto afirmar que a função de linguagem predominante aqui é a poética, é a conativa, é a intuitiva, é informativa ou fática? Tem gente que vai responder que aqui é informativa, porque pensa que algum órgão, no caso aqui a WWF, está informando alguma coisa, mas não tem informação aqui, pessoal. Tem uma espécie de persuasão, olha, mude suas atitudes, pense a respeito disso, faça algo. Ou seja, o texto está te coagindo, está apelando para a sua tomada de posição em relação a algo. Função conativa da linguagem. Alternativa B. Vamos agora para a função fática. Essa aqui é muito fácil, hein? Função fática. Ela é centrada no canal, ou seja, no contato entre o emissor e o receptor. Ela se caracteriza pelo uso de algumas expressõezinhas que visam estabelecer o contato e manter esse contato ao longo do diálogo, ao longo da comunicação entre os interlocutores. Serve para quê? Para testar o funcionamento do canal. Então, olha alguns exemplos. Alô? Alô? Não desligue não, ouviu? Gente, presta atenção aqui. O que está sublinhado são as palavras alô e a palavra ouviu. Essas palavras são usadas, por exemplo, no contato telefônico, para garantir que o nosso interlocutor está nos ouvindo, está entendendo e não desligue, não encerre a chamada. O que está sublinhado é a função fática. O resto, não desligue não é função fática, é função apelativa, porque não quer que ele faça algo, ok? Letra B. Não posso ir. Se a gente parasse aqui no não posso ir, temos claramente aí um posicionamento de um eu diante de alguma coisa. Até aqui seria a função emotiva ou expressiva. Porém, em seguida, esse ser que se comunica começa a usar umas palavrinhas para testar o canal, para ver se o receptor está entendendo aquilo que ele está falando. Você entende? Fui claro? Tudo isso aqui é função fática da linguagem. E aí nós temos aqui como exercício uma postagem de rede social que todo mundo já recebeu no grupo da família, no grupo dos amigos, enfim, né? Que é aquele oi, tudo bem aí? Bom dia. Sobre a função de linguagem presente, não é possível afirmar que é fática, ou não é possível afirmar que está focalizada no canal, não é possível afirmar que ela procura manter contato com o leitor, não é possível afirmar que ela visa uma atitude do leitor, ou não é possível afirmar que ela não traz nenhuma informação ao interlocutor. Veja bem, pessoal,
Aqui é aquele tipo de questão que ele está perguntando para você não a correta, mas a errada. Aquilo que não é possível afirmar sobre algo. Então, olha lá, eu sei que isso aí é função fática da linguagem. Oi, tudo bem? Bom dia. Estou estabelecendo um canal para me comunicar com o meu receptor. Então, isso aqui é função fática. Ela está focalizada no canal. Ela está procurando manter o contato com o leitor. E ela também não traz nenhuma informação nova ao interlocutor. Já a alternativa D visa uma atitude do leitor não se refere à função fática. A função de linguagem que visa uma atitude do leitor é a função apelativa ou conativa. Portanto, a que está errada aqui é a alternativa D. Seguindo, pessoal. Função metalinguística. Está acabando, hein? Só faltam mais duas. Função metalinguística tem esse nome engraçado aí, diferente, mas não é para se assustar, hein? Isso aqui é super simples. A função metalinguística é centrada no código. Lembra que o emissor, para poder trocar informações com o receptor, precisa ter em comum com esse receptor um código, uma língua, uma maneira deles se entenderem? Então, quando a linguagem, quando a comunicação é centrada nesse código, nós temos a função metalinguística. Neste caso, traz-se uma explicação procurando definir aquilo que não está claro no diálogo, na troca de mensagens. O emissor explica um código usando o próprio código para fazer essa explicação. Como assim, Denilson? Vamos ver aqui nos exemplos. Frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Isso aqui é um discurso clássico de aula de língua portuguesa. Mas pense, eu estou dando aula de língua portuguesa e estou explicando algo da língua portuguesa com a própria língua portuguesa. Que função que eu tenho aqui, pessoal? Função metalinguística. Usei a língua portuguesa, que é o código que eu e você temos em comum, para explicar um elemento da língua portuguesa, no caso a palavra frase. Outro exemplo. O que é o amor? É um sino sem badalo. Aqui, o emissor procurou dar a sua própria definição da palavra amor, usando para isso outras palavras da língua portuguesa. Amor é um sino sem badalo. Tudo bem que ele não explicou nada aí, né? Vai caber ao receptor ficar quebrando a cabeça, se perguntando ainda o que é o amor. Mas, pessoal, é isso aí. Ele usou o português para explicar um termo do próprio português. Função metalinguística. Isso aqui cai muito em prova, hein? Considere a charge. Hamlet. O que é amor? Amor é um substantivo. Simples, masculino, abstrato. Ah, você é tão romântico. Legal. Uma tirinha bonitinha, mas você não vai ficar perdendo tempo dando risada lá na hora do concurso, hein? Se concentra agora no enunciado. A função de linguagem presente no segundo e no terceiro quadrinhos é metalinguística, fática, explicativa ou emotiva. Pessoal, ele pediu para você isolar o segundo e o terceiro quadrinhos. Olha lá. Amor é um substantivo, simples, masculino, abstrato. O nosso pequeno viking aí está explicando o que significa a palavra, o que é a palavra amor, né, que ela é um substantivo, que é um substantivo simples, que é um substantivo masculino, que é um substantivo abstrato. E para fazer essa explicação, ele está usando a própria língua portuguesa. Opa, usei o código para explicar o próprio código, função metalinguística da linguagem. Resposta A. Por fim, função poética da linguagem. Função poética ela é centrada na própria mensagem. Antes da gente continuar, pessoal, função poética tem a ver com poesia, né? Com uso belo, com uso sublime, com uso harmônico das palavras. Mas não tem necessariamente a ver com poema. Poema é o texto escrito em versos e estrofes. Um poema pode ter linguagem poética ou não, mas um texto escrito em formato de parágrafos também pode ter a função poética ou não. Então tomem cuidado com isso aqui. Função poética centrada na mensagem. Ou seja, aqui o emissor vai valorizar a forma como a informação é veiculada. Então ele vai prestar atenção no ritmo, na sonoridade, na estrutura da mensagem.
E todos esses elementos estilísticos, eles têm importância igual ao conteúdo das informações. É a função estética da linguagem, que ela não é exclusiva do poema, como eu falei no início. Ela pode também existir no texto escrito em prosa. Vejamos alguns exemplos. Pensar eu que o teu destino, ligado ao meu outro fora, pensar que te vejo agora, por culpa minha infeliz. Isso aqui é um excerto de um poema do Gonçalves Dias. Opa! Poema. Já penso em função poética de cara? Não, calma aí. Primeiro, se eu verificar aí a ocorrência do eu nesse texto, olha, pensar eu, ligado ao meu, pensar que eu te vejo por culpa minha, temos a função emotiva ou expressiva da linguagem. Porém, neste mesmo texto, houve uma preocupação com a ordem, com a estrutura e com a escolha das palavras para conferir beleza, poesia a este poema. Olha lá, tem uma rima aqui, né, no segundo e no terceiro versos, ligado ao meu outro fora, pensar que te vejo agora. E também a ordem com que as palavras foram escritas nos versos conferiu ritmo, conferiu harmonia ao texto. Temos aqui também, além da função emotiva, a função poética da linguagem. E aqui temos um provérbio, que é um ditado, né? Esse provérbio está escrito em formato de parágrafo. Quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lugar lhe vem. Percebam que aí houve uma preocupação com a ordem, com o som e com a construção dos elementos na frase, conferindo maior beleza, maior sensibilidade de quem ouve este tipo de frase. Aqui também temos função poética. Considere o extrato desse seguinte texto do José de Alencar do livro Iracema. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando-se as alvas praias ensombradas de coqueiros. Pessoal, isso aí está escrito em formato de prosa, em formato de parágrafo, não é um poema. Porém, qual é a função de linguagem predominante? Seria a emotiva? Temos aí marcas do eu? Até temos, a minha terra natal, isso é uma marca do eu. Mas é predominante as marcas do eu? Não, não é predominante. Teríamos então a linguagem referencial. Aqui no caso, o emissor está preocupado em transmitir uma informação de maneira clara, pura e direta para o receptor? Não, ele até usou palavras aí que exigem um pouco mais do conhecimento e da sensibilidade do emissor. Então ele não está tão preocupado aqui com o assunto simplesmente. Bom, função descritiva da linguagem não existe. Se cair aí uns nomes inventados, né, descritiva, intuitiva, justificativa da linguagem, não tem essa função. Será que temos função apelativa da linguagem aqui? Será que o emissor está preocupado com que o receptor tome uma atitude diferente, faça alguma coisa, mude de ideia, pense sobre algo? Também não. Mas houve aqui uma preocupação com a beleza do texto. As palavras escolhidas conferiram uma poesia, uma beleza, uma sublimidade ao texto. Então temos aqui a predominância da função poética de linguagem. Resposta E. Importante, pessoal. Numa mensagem pode ser encontradas duas ou mais funções, porém sempre com predominância de uma delas. Então você vai ver lá um texto na prova e você vai perceber que tem marcas do eu ali, função emotiva, tem alguns verbos ali dando ordens ou levando o leitor, o receptor a fazer reflexões, a mudar de atitudes. Isso é função apelativa, mas nós temos que ver no todo do texto qual é a linguagem predominante, ok? Tomem cuidado com isso. E aí, para a gente agora respirar fundo, tomar aquele cafezão, vamos resumir o que a gente viu na aula de hoje.
Vimos que os elementos da comunicação são o emissor, que é aquele quem transmite a mensagem, o receptor, que é aquele que recebe e compreende a mensagem. Temos o referente, que é o assunto do qual trata a mensagem. Temos a mensagem em si, que é o texto, seja um texto escrito, seja um texto falado. Temos também o canal, que é o meio que garante o contato entre o emissor e o receptor. E temos o código, que é a língua, que é o referencial que permite que o emissor e o receptor se compreendam mutuamente, ok? Ah, Denilson, mas aí tem o ruído também. Eu não coloquei o ruído aqui, por quê? Porque o ruído é um elemento indesejável da comunicação. E ruído não é só barulho. Ruído é barulho, é interrupção, é demora, é tudo aquilo que atrapalhe a comunicação, ok? E aí temos as funções de linguagem. Lembrando, né? Cada vez que a gente fala com alguém ou escreve algo para alguém, a gente tem uma intenção. E aí, a atribuição básica desse discurso que produzimos é que determina, né? Em qual elemento da comunicação o discurso está centrado. Poxa, estou contando algo que eu estou sentindo, alguma coisa que eu estou considerando sobre algo, função, emotiva, por aí vai. E aí, relembrando as 6 funções da linguagem, função emotiva é aquela que recai sobre o emissor, função apelativa ou conativa é aquela que recai sobre o receptor, função referencial é aquela que se recai sobre o referente ou sobre o assunto que está sendo tratado, função poética é aquela que se preocupa com a construção, com a estética da mensagem. Função fática é aquela função de linguagem que serve tanto para estabelecer o contato, ou seja, para abrir o canal de comunicação, quanto para garantir que esse canal continue funcionando. E a função metalinguística, ela é centrada no código que está sendo usado, ou seja, quando alguma coisa está sendo explicada pelo próprio código, quando a gente usa a língua para explicar um termo da língua, para esclarecer uma expressão, enfim, se a gente usar o código para explicar o próprio código, temos a função metalinguística. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o material, espero ter sido útil a vocês, desejo que todos vocês tenham sucesso nas suas provas, concursos e processos seletivos, e espero que vocês tenham gostado, e se não gostaram de algo, tem alguma crítica, alguma sugestão, um assunto que vocês queiram que a gente aborde nas próximas aulas, deixa aí nos comentários, me manda e-mail, sinal de fumaça, pensamentos positivos, que eu estou aqui fazendo o melhor possível para ajudar a todos vocês, tá bom? Então, forte abraço e aí nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e bons estudos!